Uma pesquisa que foi recentemente divulgada e revelou que a hipertensão tem atingido quase 30% da população brasileira. Esse que é um dado preocupante porque a doença é caracterizada por níveis elevados na pressão sanguínea das artérias e exige uma série de cuidados para quem recebe esse diagnóstico. Os especialistas alertam para esse alto número de pessoas na sociedade que hoje sofrem da famosa pressão alta, e é uma doença que pode representar uma série de riscos graves à saúde, sendo necessário cuidado e controle adequado. A hipertensão atinge 27,9% da população brasileira, segundo o último levantamento da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico do Ministério da Saúde. A doença é caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias e acontece quando os valores são iguais ou ultrapassam os 140/90, o 14/9. A hipertensão arterial sistêmica nada mais é do que uma pressão aumentada do coração. O nosso coração ele é uma bomba e ele precisa bombear o sangue para o corpo inteiro. Quando essa força que ele acaba impondo nesse bombeamento de sangue fica alta, acaba tendo a hipertensão arterial, que nada mais é do que essa pressão elevada, e essa pressão alta acaba prejudicando a parede dos vasos, pois são os vasos sanguíneos, as artérias, e as veias que acabam recebendo esse sangue. E esse aumento da pressão nesses vasos é que causa realmente vários malefícios. Mais conhecida como pressão alta, a doença não tem cura e em 90% dos casos é herdada dos pais. Outros fatores também podem influenciar, como o fumo, o álcool e a obesidade. Aumento do peso aumenta proporcionalmente a pressão arterial, assim também como o contrário é verdadeiro, quando se reduz o peso, pelo menos 10% do peso, acaba reduzindo também a pressão. Outra característica também é o tabagismo, Fumar prejudica muito a parede das artérias, que são os vasos sanguíneos. Bebida alcoólica também, Beber diariamente, mais do que 2 latinhas ali de cerveja por dia, ou dose também de destilados acaba aumentando. E também a falta de atividade física, o sedentarismo e o consumo elevado de sal também, Mais do que 5 gramas de sal por dia pode acabar desencadeando a hipertensão arterial. Quem recebe o diagnóstico de hipertensão precisa controlar a doença. A pressão alta pode causar uma série de riscos à saúde, incluindo doenças cardíacas, danos aos rins, problemas oculares, entre outras, como explica a cardiologista. A hipertensão arterial é muito característica como um fator de risco de doenças cardiovasculares, como, por exemplo, o infarto. Então, o infarto agudo do miocárdio, que é o que mais mata no nosso país e no mundo. AVC, que é o acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame, assim também como doenças do rim. É a principal causa de hemodiálise no nosso país, São pacientes hipertensos não tratados que acabam perdendo o rim por conta disso. Assim também como doenças oculares, Tem uma cegueira por conta de lesão vascular por conta da hipertensão arterial. A pressão alta não tem cura, mas é preciso controlar e tratar. Além dos medicamentos disponíveis, que devem ser receitados por um profissional, o paciente precisa adotar um estilo de vida mais saudável. A redução do peso, a atividade física, reduzir o consumo de sal. O tratamento é o acompanhamento regular com o médico cardiologista ou com o clínico geral ou com o médico do posto. Hoje nós temos medicações disponibilizadas pelo SUS no posto de saúde e também em farmácia de alto custo para tratar a hipertensão. E a pressão nós temos metas para alcançar, então por isso que é importante tanto o tratamento medicamentoso, como também da mudança de estilo de vida e esse acompanhamento regular para a gente saber se está sim atingindo a meta. Tem que ser ali até no máximo 130/80, que é a pressão no máximo 13,8 para estar controlada. E para medir a pressão em casa, a especialista deixa algumas recomendações. Sempre quando for medir, não pode ter feito atividade física até 30 minutos. Então, se você varreu uma casa, lavou uma roupa, tem que pelo menos ali 30 minutos de descanso. Não pode estar realmente com a bexiga cheia, com vontade de fazer xixi, que esse desconforto eleva mais a pressão arterial. Não pode ter fumado até 30 minutos antes também e nem ter tomado café.
né? Então tem que ser sentadinho, descansado ali com 30 minutos, apoiar o braço em uma mesa e medir com o medidor de pressão na altura do coração. Hoje em dia a gente indica mais os medidores de pressão digitais, os com braçadeira e não mais os de pulso. Os de pulso ele tem bastante alteração nessa medição. Então, se você vai investir em um aparelho de pressão, um digital com braçadeira, sentadinho, com o braço aqui a nível do coração. Daniel, agora é realmente preocupante esse dado. Quase 30% da população no Brasil sofre desse mal, que é a pressão alta, né? Pressão arterial, hipertensão, como é chamado de forma mais popular, né? Popular, a famosa pressão alta, e que traz uma série de malefícios para a saúde, como foi relatado aí na reportagem. Viviana, e quem tem hipertensão deve fazer essa aferição da pressão arterial com frequência para poder ter esse controle, como colocou a especialista, ter atividade física, verificar também a alimentação. E é interessante que são características que, como por exemplo o estresse, a obesidade, o elevado consumo de sal, são práticas muito comuns, muito recorrentes do cidadão brasileiro, já que nós estamos falando aqui do Brasil, por exemplo, né? Obesidade, estresse elevado, o consumo de sal, falta de atividade física. E aí você que percebe zumbido no ouvido, dores no peito, dor de cabeça, tonturas, fraqueza, visão embaçada, sangramento nasal, alguma dessas características, verifique sua pressão, para ver como é que está, que realmente é uma doença que precisa ser observada. É muito ruim, como nós observamos muitas pessoas tendo que fazer a hemodiálise para poder ter vida, para poder continuar, e a hipertensão colabora muito para afetar essa qualidade de vida das pessoas, assim como colocou a especialista, e é importante ter, sim, esse cuidado. E olha que essas comidas que são industrializadas, os enlatados, esses que têm conservantes no plástico, tem muito sódio, ou seja, muito sal, colabora muito com a hipertensão, e o ideal é desembalar menos e descascar mais para ter mais saúde, ter mais qualidade de vida. Daniel, você tirou as palavras da minha boca. Recentemente eu ouvi essa frase, achei tão interessante, descascar mais e desembalar menos. Já é uma estratégia aí bem interessante para dar um primeiro passo em busca de uma saúde melhor. É uma filosofia de vida, Viviana, para poder ter mais condições de viver. Por que não gosta de viver, né? O quão é importante cuidar da sua qualidade de vida e assim a mudança de hábitos, porque a industrialização, o marketing incentiva muito os hábitos que nós temos hoje, e ter consciência da sua própria saúde, do que realmente é importante, é essencial para se viver mais e, lógico, viver bem. Então fica, portanto, aí o alerta dos especialistas e as dicas importantes.